No próximo capítulo de Terra Nostra, o clima muda, e o coração de Maria hesita. Ela respira fundo, olha para Gomercindo, diz que talvez consiga lhe contar uma coisa, e o chama, com suavidade, de seu marido. Gomercindo estranha o tom, pede que ela fale. Maria então confessa que, enquanto dançavam com os italianos da colônia, sentiu algo diferente. Sentiu Gomercindo tão jovem, tão vivo. Ele a encara, surpreso. É verdade isso? Maria confirma. Diz que a alegria daquele povo era contagiante, que era impossível não se deixar levar. Gomercindo concorda, mas brinca, rindo, que acordou todo dolorido. Maria ri junto, e lembra, emocionada, que aquela foi a primeira vez que dançaram juntos desde a valsa do casamento. E logo uma tarantela. Gomercindo admite. Foi divertido. Maria então o encara com carinho. Diz que ele estava muito bonito. Ele pede que ela pare. Maria insiste. Diz que é verdade. Que ele é um homem bonito. Gomercindo devolve o elogio. Afirma que ela parecia ter mais energia do que todas aquelas italianas juntas. Maria ri. Pede que ele não fale bobagem. Ele então sorri. E diz, com sotaque carregado de emoção. Veramente bela. Meu amore. Maria suspira. Diz como é bom ouvir aquilo. Mesmo que talvez não seja verdade. Mas como é gostoso ouvi-lo falar assim. Gomercindo pergunta se ela não pediu para ele falar bonito. Maria confirma. Diz que ele está falando. E que não está mentindo. Ele responde que também não mente. Repete, com firmeza. Veramente bela. Maria pede que ele não continue. Porque vai chorar. Gomercindo se aproxima. Diz que chore. Mas que se entregue. Insiste. Pede que ela se entregue. Enquanto isso, Inês perde a paciência com o marido. Repreende Anacleto por fazer tanto escândalo. Enquanto a filha vive feliz a própria vida. Anacleto responde. Tranquilo. Diz que, dessa vez, ela soube escolher. Inês se espanta. Lembra que ele vivia dizendo que Francesco era um velho. Anacleto admite. Reconhece que estava enganado. Diz que Francesco não é tão velho assim. Inês ironiza. Diz que isso só mudou porque ele engravidou a filha deles. Anacleto concorda. E ainda completa. Que, mesmo velho, Francesco é competente. Inês fica chocada com o que escuta. Mas Anacleto insiste. Diz que ele é competente, rico, e que largou a esposa para viver com a filha deles. Inês pergunta o que eles conversaram. Anacleto minimiza. Diz que nada demais. Que mal chegou a conversar com ele. Inês provoca. Diz que ele está todo derretido por causa do novo genro. Anacleto se anima com a palavra. Genro. E, rindo, completa. Satisfeito que Francesco vai ser o pai do nosso neto. Inês segue incrédula. Anacleto, cínico, continua. Manda ela pensar no dia em que Francesco morrer. E no que o neto vai herdar. Inês fica chocada. Anacleto conclui. Frio. Que ninguém é eterno. Em outro canto da casa. Dolores diz que prefere que Hortência volte a viver com o marido. Hortência responde. Firme. Diz que não vai voltar. Que ele a põe para fora de casa. E que, para ela, ele já não é mais seu marido. Dolores insiste. Lembra que, apesar de tudo, ele ainda é o marido dela. Então, Dolores lança a pergunta que pesa no ar. Quer saber se Hortência está dormindo com o italiano Amadeu. Hortência responde com naturalidade. Diz que só falou porque foi perguntada. Dolores se escandaliza. Leva a mão ao peito. Invoca a Virgem Santíssima, chocada. Hortência permanece firme. Afirma que não ama mais Hernandes. E garante que, se tiver de voltar para casa, não permitirá que ele a toque novamente. Dolores tenta entender. Pergunta, aflita, o que ela espera desse italiano. Amadeu. Hortência pensa por um instante. E responde com calma dolorosa. Que espera nada. E tudo ao mesmo tempo. Diz que nunca teve nada do próprio marido. Nem amor. Nem respeito. Nem escolha. Juliana ri de leve. Conta que Joanito está chamando pela mãe.
Hortência olha para o menino. Diz que já está na hora de dormir. Chama-o de amor. Pergunta com carinho o que ele tem nas mãos. Se é um cavalo. Dolores, impaciente, manda Juliana cuidar da filha. Juliana responde, séria. Diz que vai devolver a menina ao pai. Explica que não tem mais leite. Dolores se espanta. Pergunta se ela vai mesmo devolver a criança. Juliana confirma. Diz que prometeu ao senhor Francesco. E que, se não levar a menina, os Magliano voltarão para buscá-la. Afirma, com voz cansada, que não consegue lutar contra eles. Dolores concorda. Juliana diz que só quer uma coisa: o direito de ver a filha quando quiser. Dolores alerta. Diz que, se tentar ficar com a criança, ela mesma acaba se prejudicando. Juliana aceita. Diz que perde esse direito. E que vai levar a menina de volta para aquela mansão. Dolores pergunta quando isso vai acontecer. Juliana responde: quando a menina acordar. Em outro lugar, Marco Antônio dá bom dia ao pai. Francesco responde com carinho. Pergunta como estão as coisas em casa. O filho diz que está tudo bem, mas revela que a mãe ainda não aceita a situação. E que ameaça jogar as malas do marido na rua, se ele tentar voltar. Francesco ri. Garante que não pensa em voltar. Diz que ela pode esperar sentada, porque isso não vai acontecer. Marco Antônio pergunta se ele está mesmo vivendo bem com Paola, e se pretende continuar com essa loucura. Francesco responde sem hesitar. Diz que sim, que já falou com os pais dela, e que está tudo tranquilo. O filho ironiza. Diz que, com a fortuna do pai, não poderia ser diferente. E pergunta se ele não acha que Paola está com ele por dinheiro. Francesco nega. Afirma que ela gosta dele de verdade. Marco Antônio diz que vai fingir que acredita. Então Francesco acrescenta, com orgulho contido, que Paola ainda vai lhe dar um filho. O filho se espanta. Pergunta o que ele está dizendo. Francesco responde, firme. Diz que vai ser pai de novo. Mesmo velho, como todos dizem. Marco Antônio ri, incrédulo. Francesco apenas diz para ele esperar alguns meses. E ver. O filho comenta que a mãe precisa saber disso. Francesco corta. Diz que não se importa com o que ela vai pensar, que o que importa é o que Paola pensa. E que tudo isso serve para provar que ele ainda está vivo. De volta a casa, Dolores brinca com Joanito. Chama a si mesma de avó. Hortência pede que o menino olhe para a avó com carinho. Dolores suspira. Diz que sente muita pena de Juliana, que acabou de sair para levar a filha de volta para a casa dos avós. Hortência responde, baixa. Diz que já sabe. Dolores insiste. Afirma que a vida daquela infeliz é muito sofrida. Hortência fala em tom baixo. Diz que agora Juliana vai se agarrar ainda mais a Joanito, como se ele fosse, de fato, um filho seu. Dolores fica tensa. Alerta que pior será se Juliana descobrir que Hortência foi até a Santa Casa e trouxe aquela riqueza para dentro da família. Lembra que já havia falado sobre isso antes. Hortência suspira. Diz que sabe muito bem porque a mãe está dizendo aquilo. Dolores então recorda que tiraram o filho de Juliana e de Mateu, um bebê recém-nascido, um pobrezinho. Hortência completa, com a voz quase sumindo, que o deixaram lá, naquela roda. Dolores confirma. Diz que Juliana nem chegou a ver o rosto da criança quando ela nasceu. Hortência leva a mão ao peito, chocada. Mais tarde, ela conta que uma irmã da Santa Casa lhe disse que, quando Joanito já estava com eles, uma mãe apareceu desesperada, procurando o filho que havia sido roubado. Dolores pergunta, apreensiva, se era o Joanito. Hortência confirma. Diz que era ele. E explica que a mãe pediu que devolvessem a criança. Mas Joanito já estava registrado como filho deles. Dolores pergunta o que o marido fez. Hortência responde que ele também não quis devolver. Disse que ainda não tinha tanto ciúme de Joanito. Dolores então fala com ternura amarga que agora Hortência já sabe, de verdade, de quem é o filho deles. Hortência confirma.
Joanito é filho de Juliana e de Mateu. Em outro lugar, Juliana diz a Mariana que trouxe a filha de volta, porque o leite secou de vez. Mariana responde que ela fez muito bem, e elogia a beleza da criança. Explica que a madame não está em casa, e pede que Juliana a acompanhe. Juliana comenta que queria ver Francesco, mas segue com Mariana. Encantada, Juliana observa tudo ao redor. Admira a casa, os móveis. Repete, admirada, como tudo é belo. Mais tarde, Mariana confessa que cuida daquela criança, como se fosse o filho que nunca teve. Juliana diz que consegue imaginar isso. Mariana lamenta. Diz que ninguém mais dá atenção ao menino. Ainda mais agora que Francesco não vive mais ali. Juliana pergunta se ele largou a mulher. Mariana confirma. Diz que ele foi embora e nunca mais voltou, provavelmente vivendo bem com a italiana. Juliana comenta, amarga, que ela merecia isso, e acusa a mulher de ter roubado seu filho. Mariana pede que ela não a faça lembrar disso. Juliana diz que já a perdoou. Então Mariana afirma que, se um dia for embora daquela casa, levará o menino consigo. Juliana reage imediatamente. Diz que ela não pode fazer isso. Mariana responde, firme, que pode, sim, e que desaparecerá pelo mundo com ele. Em outro momento, Maria confessa ao marido que não sabe por quê, mas o menino que esteve ali com Tizil não lhe sai da cabeça. Gomercindo estranha. Diz que não entende essa preocupação. Lembra que os dois sumiram sem dar satisfação, como Tizil sempre faz. E diz que são apenas dois moleques vadios, sem rumo, expulsos do colégio. Maria insiste. Diz que algo naquele menino, José Alu, a impressionou. Talvez o porte altivo, talvez os olhos. E pergunta se o marido reparou neles. Impaciente, Gomercindo pede que ela o deixe trabalhar. Maria se desculpa. Diz que vai ajudar a italianinha na cozinha. Ele concorda, pedindo apenas uma coisa: que ela não coloque muito sal no feijão. Tizil fala baixo com o pai. Confessa que houve momentos em que quase revelou ao menino que o fazendeiro que os acolheu é, na verdade, o pai dele. Mas se conteve. Pensou na tia Naná, no medo que ela tem de perder o filho. Então, se calou. Não abriu a boca. Damião se assusta com a possibilidade. Fica sério. Pondera o que poderia acontecer se Gomercindo descobrisse que aquele menino é o filho que a tia carregava na noite da liberdade. Imagina as consequências. E se arrepia. Tizil diz que pensou nisso também. E teme do que Gomercindo seria capaz. Talvez manter o menino ali e matar a tia de desgosto. Por isso, ele permanece quieto. Vê pai e filho frente a frente, sem que nenhum saiba com quem está falando, e se mantém no seu canto. Damião aprova a atitude do filho. Tizil acrescenta outra lembrança. Conta que, na noite de Natal, quando Dona Maria do Socorro levou comida sem sal, o jeito como ela olhou para o menino lhe pareceu desconfiado. Damião agradece por eles terem ido embora dali. Lembra que a tia odeia aquela mulher. Tizil ainda imagina o que teria acontecido se tivesse contado a verdade. Se tivesse dito que aquele era o filho homem, que ela não soube dar ao marido. Damião interrompe. Pede que ele pare de imaginar coisas. Em outro lugar, Juliana pergunta como Marco Antônio está vivendo com aquela Rosana. Mariana responde que parece que eles estão se entendendo. Juliana pede que Deus o ajude. Mariana comenta que ele nem fala mais nela, mas ficará muito feliz quando encontrar a filha de volta naquela casa, assim como a avó, Megera. Juliana pede que Mariana nem toque mais nesse assunto. Diz que, se continuar, ela acaba se arrependendo de ter trazido a criança de volta. Juliana agradece. Mariana responde que ela volte sempre que quiser. As duas se despedem. Enquanto isso, Janete diz, decidida, que vai mandar Damião embora. Marco Antônio pede que ela não faça isso. Janete reclama. Diz que o empregado deixou
sua mãe e sua mulher, esperando por mais de 1 hora, no Largo do São Bento, carregadas de embrulhos. Marco Antônio questiona se o atraso não foi delas. Janete insiste, diz que isso não importa. Rosana comenta, venenosa, que a mãe dele não gosta de ser servida por um cozinheiro negro. Marco Antônio responde na hora. Diz que o pai gosta, e que ele também não se importa. Lembra que Damião está com a família há muitos anos. Janete afirma, fria, que o marido não manda mais na casa, e decide expulsar Damião. E também Tizil. Marco Antônio reage com ironia. Diz para ela fazer isso mesmo. Janete confirma. Diz que fará. Nesse instante, Mariana entra e avisa que a neta de Janete está de volta no berço. Marco Antônio se surpreende. Mariana explica. Diz que Juliana trouxe a filha de volta sozinha. Janete se alivia. Marco Antônio pergunta como Juliana estava. Mariana responde que ela estava tranquila, que deixou a filha. Ficou alguns instantes com Francesquinho, para matar a saudade, e foi embora, sem derramar uma lágrima. Parecia ter entendido que não adianta lutar contra os Magliano. Janete comenta que isso é sinal de juízo. Marco Antônio, em silêncio, conclui que sente pena de Juliana. Mariana pergunta, com cuidado, se Janete não vai ver a neta. Diz que a menina acabou de mamar, e que aceitou bem a mamadeira. Janete responde seca. Diz que irá depois. E, sem rodeios, ordena que Mariana vá ao quarto, acerte as contas com Damião, e o mande embora. Rosana diz que vai ver a filha. Marco Antônio concorda, carinhoso. Janete reforça a ordem. Manda Mariana cumprir o que a patroa está pedindo, dispensar Damião. Mas acrescenta que avise para ele procurar o pai de Marco Antônio depois, na casa bancária. Marco Antônio tenta amenizar. Diz que acredita que o pai arranjará outro serviço para Damião. Janete ironiza. Diz que, desse jeito, ele ainda colocaria outro empregado no lugar. Marco Antônio sugere que o pai deixe Damião à disposição de Paola. Diz que ela, com certeza, não se importaria. O sarcasmo de Janete vem imediato. Ironiza os privilégios que a italiana anda recebendo. Questionado, Marco Antônio solta bomba. Revela que Paola espera um filho de seu pai. Janete se revolta. Diz que isso é impossível, que não aceita essa história. Marco Antônio confirma. Diz que é verdade. E conta que soube naquela mesma manhã. Janete nega novamente. Mariana tenta intervir. Diz que Francesco é um homem cheio de vida. Isso só irrita ainda mais Janete. Ofendida, Mariana decide se calar. Ignora o comentário. Janete então ordena, ríspida, que Mariana vá imediatamente despedir Damião e saia dali. No quarto, Damião pergunta, respeitoso, se a madame precisa de seus serviços. Mariana responde que não. Explica que Janete quer acertar as contas e está dispensando ele. Damião recebe a notícia em silêncio, com resignação. Diz que já esperava por isso. Mariana pede que ele arrume suas coisas, desocupe o quarto e entrega o ordenado. Damião se espanta com o valor, depois de tantos anos, mas logo se recompõe. Diz que não quer mais nada. Mariana lembra que ele tem economias e pede que não se queixe. Damião então pergunta pelo filho. Mariana apenas repete a ordem, que ele deve desocupar o quarto. Conformado, ele aceita. Mariana acrescenta que Marco Antônio pediu para que Damião procure o pai dele na casa bancária. Depois que sair dali, Damião diz que fará isso. Mariana lhe deseja sorte e pede que espere o filho voltar do serviço antes de ir embora. Agradecido, Damião ainda pergunta, gaguejando, se não precisa mais buscar Marco Antônio, nem levá-lo depois do almoço. Mariana é direta. Diz que não. Deixa claro que Damião não trabalha mais para aquela família. O silêncio pesa. Janete então muda o tom.
Diz que quer conhecer a italiana. Afirma, com frieza, que não vai permitir que aquela mulher engane o pai. Daquela maneira, Marco Antônio tenta impedir, pede que ela não faça isso. Diz que não vale a pena. Mas Janete insiste. Diz que vai, sim. E ainda lembra que Rosana sabe muito bem onde aquela mulher mora. Afinal, ela foi amante do cunhado dela. O clima fica ainda mais pesado. Mais tarde, Marco Antônio conversa com o pai. Confessa, em voz baixa, que acha que cometeu uma besteira ao contar tudo para a mãe.